Estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço 645 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo das lives, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, sempre na defesa, eu gosto sempre de mostrar a intransigente da Constituição de 1988. Indica o canal a uma amiga, um amigo. É muito fácil. O canal no YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Postamos, inclusive, numa das razões que nós estamos um pouco atrasados hoje, a entrevista com o deputado Elias Vaz, falando sobre a questão do Paulo Guedes. É ele que está acompanhando a questão do offshore, né? Convidando o Guedes a depor na Câmara dos Deputados, e o Guedes está enrolando, e dando informações, assista entrevista muito, mas extremamente importantes, né? Sobre por que ele quis deixar a offshore lá escondida. Ele quer esconder por quê? Qual o motivo, né? É para não pagar impostos, para se proteger da própria política econômica dele e do Brasil, né? Então, ele escondeu coisas, que a filha ficou presidindo supostamente a companhia, e a mulher está como sócia, e vai apresentando uma série de dados super importantes. Vejam a entrevista com o deputado Elias Vaz, que eu acho que vale a pena. E amanhã estamos postando logo cedo a entrevista com o professor doutor Alberto Agio, tratando do Chile, das eleições do Chile, do que está acontecendo, da Assembleia Constituinte, uma boa análise, muito interessante sobre o Chile. E temos uma outra sobre a Argentina que vamos postar na quinta-feira pela manhã. Portanto, um dia cheio, muitas entrevistas, e sempre com o objetivo de fornecer a você que nos acompanha análises, né, interessantes, um novo olhar, né, com nível, né, saindo do senso comum, da filosofia das massas, buscando uma reflexão mais elaborada, mais complexa dos diversos problemas que tem o Brasil ou de países vizinhos ao Brasil e que têm relações que são importantes conosco, como o Chile, principalmente a Argentina, né? Para membro, como é que faz para ser membro do clube? Muito fácil. Clique lá no Seja Membro aqui no computador, tá aqui ao abrir o nosso canal, e aí tem duas formas de ser membro. É muito fácil, é um conteúdo exclusivo que a gente acaba produzindo para o Clube de Membros. Você vai gostar, clique, tenho certeza. Por outro lado, vocês no Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso, www.cursodovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo, www.cursodovilla.com.br. Bem, em meio a todas as entrevistas que nós fizemos, acompanhando toda a conjuntura, lendo os portais, sites, passando pelos jornais, revistas, em suma, sempre dando aquela diagonal para ficar sabendo de tudo que está ocorrendo e passando isso para vocês aqui, buscando uma reflexão, né? Eu insisti, estou, infelizmente, acertando. Quando eu digo infelizmente, eu gostaria de estar errando. Steve Bannon, acho que, se não me engano, eu vi tanta coisa, mas acho que estava no Estadão, dizendo que cabe ao Bolsonaro e sua caterva criminosa radicalizar no processo eleitoral do ano que vem. Ou seja, acertei, né? Vocês assistem os vídeos, tudo que eu fui falando anteriormente, cantando essa bola dia muito, que a extrema-direita nazi-fascista mundial, europeia e americana vai jogar toda a sua força no processo eleitoral de 2022, apoiando o Bolsonaro, que será um simples marionete de Steve Bannon. Muito dinheiro vai estar sendo jogado aí, e dinheiro que circula lá fora. Mesmo com todos os esforços do Tribunal Superior Eleitoral do ministro Alexandre de Moraes, que vai presidir as eleições, eu temo que vai ser quase que impossível controlar essa ação organizada, extremista, em que o Bolsonaro tem conhecimento, e o elo de ligação do chefe da Urcrim, Bolsonaro, que é o próprio Jair, com o Steve Bannon e a quadrilha nazifascista, antissemita, racista, homofóbica, é o Bananinha. É o Dudu Bananinha. E aí volto a colocar uma questão que só eu falei, tenho repetido, e vocês sabem que tem coisas que eu começo a falar que acaba acontecendo. Pergunta o seguinte: o que Dudu Bananinha está fazendo em Dubai? O que Dudu Bananinha está fazendo em Dubai? Tem articulações aí perigosíssimas. Estava dando uma olhada aqui, ligado a um pessoal do jiu-jitsu, vi um cidadão aqui de uma turma que adora Himmler, isso, nazista,
Isso. E tem ligações com o emir de lá, um pé nas guerras civis da África, né? Contratação de mercenários, em suma, é farol vermelho para as instituições aqui no Brasil, o perigo que essa quadrilha bolsonarista está fazendo. Dudu Bananinha, 2 vezes em Dubai em um mês, não é acidental, né? Ou seja, porque ele foi lá com a mulher e a filha tirar só aquela foto, o objetivo dele foi turismo, quando sabia que o chefe do Orcrim, que é presidente do Brasil, o Jair Asmodeu Bolsonaro, ia visitar o mesmo lugar semanas depois, menos de um mês, e ele ia na maciota, pago pelo seu dinheiro, pelo meu dinheiro, pelo nosso dinheiro. Por que foi 2 vezes lá? Preparando toda a articulação da quadrilha. Que interesses tem aí que o nosso país está sendo vendido pela quadrilha Bolsonaro, e essa relação aí com a academia, com o sujeito que gosta de Himmler? Eu tenho provas disso, provas, né? Toda essa vinculação, como é que é isso, hein? Como é que é isso? Eu queria que esclarecessem tudo isso, né? E a história do Emir, temos probleminhas na República Centro-Africana, né? Como é que é isso? É necessário investigar tudo isso. Eu estou pondo aqui essas questões para serem investigadas, né? Se nós tivéssemos um gabinete de segurança institucional, isso poderia estar resolvido, mas ele está a serviço dessa caterva. Quem está lá? O general Heleno, o Quasímodo do Planalto, é que lá está. Quem é general Heleno? Né? Aí, vamos falar com o ministro da Defesa. Quem é? Capacho Neto. Capacho Neto vai fazer alguma coisa? Então, não dá. A Polícia Federal hoje, ele usa a Polícia Federal, e é uma coisa importante que os jornais tocam, claro, mas precisam falar mais. Está a serviço da Orcrim Bolsonaro. E os delegados resistem, delegados são retirados, punidos, aqueles que estão cumprindo as suas atribuições legais, constitucionais. É um absurdo o que o Bolsonaro está fazendo com a Polícia Federal. E tem a BIM, que também a Agência Brasileira de Informações está a serviço da caterva Bolsonaro. Em suma, a situação é muito grave. Não pensem e não caiam na ilusão que a partir de 7 de setembro a temperatura diminuiu, né? Nós estamos há cerca aí de um mês, de 2 meses, melhor dizendo, daqueles tristes acontecimentos, né, de manhã em Brasília e de tarde em São Paulo, no dia 7 de setembro, né? E a temperatura diminuiu muito. Ele tentou fazer esse acordão, com agora mais recente com o Valdemar, né? Hoje o Valdemar deu quase que uma conferência lá no aeroporto de Congonhas. Estava vendo as fotos, né? Encontrando, conversando com todos os polícias. O Valdemar, sim, aquele condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no processo do Mensalão, na ação penal 470, grande pessoa, um republicano de escola, grande figura tal, e que parece que eles tiveram uma divergência, porque envolve grana, não envolve questão política e ideológica. Vocês acham que eles estão discutindo o programa do Partido Liberal, a discussão ideológica sobre a estrutura de Estado, políticas econômicas, sociais, culturais, políticas públicas, políticas de inclusão? Nada disso, nada disso. É dinheiro, e pior que é dinheiro seu, é dinheiro meu, é dinheiro nosso, porque é o dinheiro do fundo partidário e o dinheiro do fundo eleitoral. E você acha que o Valdemar, esperto como é, o boy de Mogi das Cruzes, entregar a chave do cofre para Bolsonaro e sua Orcrim? Né? E diz que o Bolsonaro queria aqui em São Paulo que o Bananinha fosse candidato ao governo. Bananinha, imagina o Bananinha. Quem é Bananinha? Bananinha falsificou, é falsário, o registro que mora em São Paulo. Eu insisto às autoridades legais aonde o Bananinha mora e desafio o Dudu Bananinha, o Xuxo, como ele fala, que tem aquele pouco importante primeiro-ministro, ele nem sabia, o Xuxo, o Winston Xuxo, né? E ele sabe escrever, ele não sabe escrever, é bilionário, né? É com H, ou não é? Então, esse idiota recebeu 1.800.000 votos, de 1.800.000 idiotas em São Paulo, porque não é possível que alguém, entre tantos candidatos a deputados federais por o Estado, que tem direito a 70 cadeiras, vai escolher um idiota, né? E não precisa muito para saber que o cara é idiota, basta ele abrir a boca. Se ele cai de 4, como eu sempre digo, ele não levanta nem com guindaste, é um idiota. Agora, esse idiota está a serviço de um projeto antinacional, de traição nacional.
junto com Steve Bannon. Ele é o representante daquela organização terrorista chamada Movimento, né? Que o representa na América do Sul. E eles estão jogando todas as cartas, veja o que o Steve Bannon falou hoje, na eleição brasileira. E é isso. E eles querem se ensanguentar o processo eleitoral. É isso, essa manobra com o Centrão, com não sei o quê, é para diversionismo. Mas a questão central é o seguinte, eles sabem que o Bolsonaro sabe que perdeu as eleições, sabe? Não vai chegar segundo turno coisa alguma. Basta pegar todos os indicadores, olhar as pesquisas, ver os indicadores econômicos, né? Ver a situação que o país vive, está fora. Ele não tem condições. Que ele é um idiota, todos nós sabemos, né? Ele tem problemas cognitivos gravíssimos, tal. Eu posso dizer isso porque eu tive com esse elemento, já que ele não é cidadão, ele era para estar na cadeia, mas o Brasil é um país um pouco diferente. O Brasil está de ponta cabeça, ele está no Palácio do Planalto, era para estar na cadeia, né? Mas logo estará, aguarde, a justiça será feita. Esse indivíduo a turma, a caterva, a quadrilha, né, já percebe, sabe que ele não tem segundo turno, não tem coisa alguma, está derrotado. Então, ele precisa, numa linguagem mais popular, ele vai querer melar o processo eleitoral, né? Na verdade, ele vai ensanguentar o processo, vai desqualificar o processo eleitoral de todas as formas. É esse o seu objetivo, a desqualificação do processo eleitoral. Eles estão espalhando a horda bolsonarista que o general Santos Cruz é comunista. O general Santos Cruz é comunista. Está no nosso canal, deu algumas entrevistas, veja a última entrevista no nosso canal. Quer dizer, é um verdadeiro absurdo chamar o general Santos Cruz de comunista. E falando nisso, o intelectual bolsonarista, um sujeito chamado Weintraub, um pobre coitado, né? Próximo da idiotia, esse Weintraub, né? Um pobre coitado, foi ministro da Educação, não sabia falar português, né? Tinha dificuldade, não conseguia escrever, fazer nada, cometia erros primários de ortografia, ministro da Educação, exatamente no perfil bolsonarista. Tem de ser muito idiota para ser bolsonarista, não é pouco idiota, tem de ser muito. Bem, aí ele diz o seguinte, que Folha de São Paulo, topo do Exército gosta de uma estatal e pensa de maneira próxima ao socialismo. Então, ele está dizendo que os militares são socialistas, né? Ele ouviu falar, e fui eu que dei aula para essa turma, tantas vezes falando em rádio, falando no YouTube, explicando o que é o positivismo, né, do século XIX, mostrando a questão da estrutura do positivismo, a relação que o positivismo tem na América Latina, com o México, com Chile, Brasil especialmente, né? Mais Brasil. No México, durante o período do Porfiriato, uma forte influência, basta lembrar o José Yves Limantour, né? O ministro da Fazenda, lá você tem que era a corrente chamada lá antes da Revolução, né? Evidentemente, chamada Los Científicos, né? Então, aqui no Brasil, nós temos a presença do positivismo. Eu já expliquei, eles nem sabiam o que era isso, fui eu que expliquei, eles ficaram copiando, porque é um pessoal limitado intelectualmente, tem enormes dificuldades, problemas cognitivos seríssimos. Esse é um pobre coitado, esse não consegue escrever, ele tem problema de ortografia, não é gramatical, não, ele está lá atrás ainda. Ortografia, não consegue pensar. E foi ministro da Educação. Olha os crime que esse homem fez ao Brasil, esse Bolsonaro. Né? O que ele colocou? Primeiro colocou um colombiano que não sabia falar português. Depois colocou um brasileiro que também tinha problemas seríssimos. Aí foi colocando aí um outro que tinha falsificação de diplomas, lembra? Teve até chegar no pastor. Em nome de Jesus, Deus no comando. Né? Aquele coitadinho do pastor, né? Que estava em Santos, muito cansadinho, com as suas ovelhas. Ele ia até São José dos Campos, não quis ir de carro 2 horas. Pediu um avião da FAB, aí a FAB tinha avião, né? Não tem para levar cilindro de oxigênio para Manaus e as pessoas morrendo. Parabéns, FAB, legal, muito, muito bacana, vocês são fantásticos, o brigadeiro de festa infantil é fantástico. Bem, aí, aqui ele está dizendo aqui na Folha de São Paulo que eles são todos socialistas, os militares, por causa do positivismo, ele não sabe o que é socialismo, não sabe o que é positivismo e não conhece a história do Brasil. É idiotia em pessoa, como a liderança bolsonarista, a caterva bolsonarista, são idiotas a caterva. Então, é um exemplo aqui. E aí ele quer fala um monte de bobagem, eu fiquei dando risada, eu passo os olhos, porque faz mal você ler, porque pode ser que sem querer fique algumas ideias na cabeça e tal. Então, e aí ele fala um monte de bobagem e no fim, esse é
da Caterva. O Weitraub, se cair de 4 não levanta nem com guindaste, né? Ele é pré-australopithecus, ele está antes, né? Ele está naquele processo de evolução, não está assim para poder caminhar, ainda não. Esse idiota diz o seguinte, mas ele defende que as Forças Armadas têm de ampliar o orçamento, sabe para quê? Para evitar, para defender o Brasil de ameaças de dominação por parte da China. É engraçado, é engraçado. É ou não é engraçado? Eles são ridículos, mas o duro é que essa idiotia está no poder. Eles destruíram a estrutura de Estado brasileiro, destruíram, devassaram, deixaram pedra sobre pedra. Não pense que é fácil o presidente que vai tomar posse a 1º de janeiro de 23 reconstruir o Brasil, no mínimo 2 anos para você reconstruir a estrutura de Estado, com uma economia destruída, com um país isolado. Não vai ser fácil. Nós teremos uma década, essa 3ª década vai ser muito difícil. Já está sendo, e será mais, porque você tem criminosos no aparelho de Estado, criminosos, né? E uma quadrilha, um orcrim, se assim preferirem, no Palácio do Planalto, e com indivíduos, elementos, não são nada de cidadania, é a Revolução Francesa, eles nem sabem o que é isso, é elemento, naquele sentido policial, que diz que o Brasil tem de se defender da ameaça da China. Vai se defender o quê? Com aquele tanque da Marinha soltando fumaça? Ou a Marinha, grande Marinha, fazendo um desembarque anfíbio no seco? Ou que não tem uma fragata para proteger o litoral do Rio Grande do Sul, pediu auxílio para os Estados Unidos? Né? Isso, mas todos estão sediados no Rio de Janeiro, né? Claro, na boa, parece que o Rio de Janeiro vai ser invadido. Ou em Brasília, que vocês sabem que o mar em Brasília não é fácil, o litoral de Brasília é incrível, estão todos ali muito bem instalados. Na maciota, né? Todo mundo. E vai falando no Tamandaré, porque o Exército fala no Caxias, eles devem falar no Almirante Tamandaré, grande Almirante Tamandaré. Meu Deus do céu. Mas, caminhando com isso, então vocês estão percebendo que, claramente, você tem eles fomentando, falando essas bobagens, desqualificando, vão enxovalhar o processo eleitoral, não vai ter discussão de projetos, nem de ideias, nada. Eles vão confundir com todo esse esquema internacional, né, com muito dinheiro, com apoio interno de empresários nazifascistas, bolsonaristas, e aquela turma de sempre, vocês já conhecem. Esse pessoal, porque esse pessoal sabe que vai para a cadeia. Na hora que tiver um novo governo, eles vão para a cadeia. Que é um pessoal perigoso. Além de fraudar imposto, Receita Federal, fraudar isso, fraudar aquilo, eles colaboraram com o processo genocida, com a morte de mais de 610 mil brasileiros. E nós não vamos esquecer disso. Vocês que nos acompanham, eu e todo mundo, nós vamos insistir. Esses que colaboraram, né, que fabricaram fake news, que financiaram fake news, né, ou aqueles que atacavam vacina e por baixo do pano queriam vender vacina sobrefaturada para o Ministério da Saúde. Né? A CPI, o relatório da CPI é um documento histórico mostrando, né, essa turma, essa caterva que fazia isso, né? Tem institutos que faziam isso, vocês lembram todos os depoimentos, tudo que apareceu. Vamos esperar que o Ministério Público haja, o Ministério Público Estadual, Federal, né? Eu acho que a CPI fez um brilhante trabalho e não acabou em pizza. Isso é importante destacar. E nesse cenário, portanto, em que a justiça vai começar a se mexer sobre a questão da pandemia, junta a crise econômica gravíssima, como eu sempre digo, agora não é mais carne de primeira, carne de segunda no açougue, mas é osso de primeira e osso de segunda. Grande coisa, maravilha do Paulo Guedes. O Pinóquio, né? Inclusive foi eu que falei, hoje está todo mundo repetindo, fico satisfeito, as mentiras que o Bolsonaro e o Pacheco Sementes Talento, que é o Paulo Guedes, estão dizendo ali no Oriente Médio, né? Sobre crescimento econômico, verdadeiros absurdos, né? Eu até lembrei dos dados, esse ano a estimativa é em torno de 4,8, 4,9 positivo, mas muito abaixo da média mundial, que é 5,9, mais abaixo ainda da média da América Latina, que deve ser aproximadamente 6,3. E o ano que vem, estava vendo novos levantamentos hoje, pouco antes da gente começar a nossa conversa aqui, em que a variação é um positivo, outros falam em 0, e alguns em menos 0,5, é o caso do economista-chefe do Banco Itaú,
já tem agora outras análises hoje falando em zero. Então, não é só um que falou em recessão, e se aproximando, passando, portanto, por um crescimento negativo, mais recessão. Então, recessão, vocês imaginam, alta taxa de desemprego, esse auxílio que estão votando é insuficiente para as pessoas e cada vez compra menos. Por quê? Inflação de alimentos que não para. Agora começou a ter a tal memória inflacionária, que é um horror, mas a inflação de combustíveis. A Petrobras está lá com o general, em nome de Caxias, né? Deve estar falando, Caxias, R$260 mil por mês. O homem ganha R$260 mil. Ele não está preocupado com o preço do gás, é claro que ele não está, né? É porque as pessoas não compram mais gás, cozinham hoje com carvão vegetal e lenha. A situação é terrível, né? Nós só não explodimos socialmente e nunca sabe quando isso vai acontecer, né? A gente nunca sabe. Eu sempre passo pelo exemplo que a Hannah Arendt comenta da Revolução, né, do episódio do 14 de julho de 1789. Né? Muitos imaginavam, lembra, chegou o mordomo falando com Luís XVI, que estava em Versalhes, registre-se, né, e fala a majestade, tomar a Bastilha. E o Luís XVI se dirige ao mordomo, que era um nobre, evidentemente, e fala assim, é uma rebelião? O mordomo diz, não, majestade, é uma revolução. Né? Uma coisa é uma rebelião, outra coisa é uma... Quer dizer, a leitura do mordomo, essa leitura da conjuntura, que é entender quando você deflagra um processo revolucionário. E aí, como diria Porfírio Dias, lembrando o México de 1910, soltar o tigre, quero ver quem vai colocá-lo de volta na jaula. Isso Porfírio Dias diz, quando já no início de... Ele renuncia, vai embora no dia do meu aniversário, 25 de maio de 1911, né? E aí vai para o exílio e tal. A questão é quem vai colocar de volta o tigre dentro da jaula. Na hora que você começa um processo revolucionário, assim, a Revolução Francesa, veja todo o processo e assim por diante. Não estou dizendo, evidentemente, vamos explicar, porque sempre tem um beócio de ocasião, que é bolsonarista, evidentemente, um beócio que vai dizer o seguinte, mas quer dizer que você está dizendo que tem uma revolução no Brasil? Não, meu caro, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que chega um momento que você não consegue, você não determina quando vai começar um processo de ruptura. Né? Você não determina, você não marca. Não, vai. A tomada da Bastilha, aparentemente, ela tem um significado simbólico. Quantos tinham lá? Pouquíssimos que estavam lá presos e tal. Mas aquilo é simbólico, né? O símbolo do absolutismo, da arbitrariedade do poder absoluto e de séculos e séculos de opressão. Lembrando que antes você tinha também o processo que é o chamado o Grande Medo. Eu estava até passando por aqui para ver aonde... está aqui. Aqui, o grande livro do Lefebvre, né? O Grande Medo de 1789. Né? Então, você tem um processo que já estava ocorrendo no campo. E, em suma, é uma questão muito complexa, não vou fazer, estou fazendo uma síntese assim, muito rápida do processo daquele momento da Revolução Francesa. E aí você tem um processo de radicalização. O que eu estou dizendo é que você não pode dizer, olha, aqui vai acontecer isso. Assim, existe muita coisa da surpresa. Na entrevista sobre o Chile, que vocês podem assistir com o professor Alberto Arjo, parecia uma coisa banal, a questão do metrô, do aumento do metrô. E o estalido, como eles chamam, explodiu aquilo, né? Com as manifestações de 2019, depois o plebiscito pró-convocação de uma Assembleia Constituinte, eleição da Constituinte e todas as mudanças que o Chile está passando. Alguém lá no início fez a previsão de atacar uma estação de metrô, que isso levaria a todas essas modificações tão rápidas no tempo e tão radicais? Não. Claro que não. A história é assim. A história é construída, escrita pós-facto. Né? Então, aí você tenta dar um ordenamento àqueles acontecimentos, que nem sempre tem relação entre si, que o historiador busca uma explicação racional para esses fenômenos, e aí vai atrás das razões que levaram aquilo, como aquilo é um momento de um movimento histórico, de um país, de um momento, de uma região, etc. O nosso cenário aqui, que eu estou insistindo, 22, está assim, está claro o cenário de confronto. Ele quer sangue, Bolsonaro quer sangue, mas não dele, seu, meu, nosso, porque ele é covarde. Ele é um homem cruel, mas covarde. Lembre-se o célebre assalto, ele de moto, chegam dois menores, hein?
Assaltaram, levaram a moto e a pistola Glock dele. Só não deixaram ele pelado porque não quiseram. E foram embora. Mas ele é um homem treinado para matar. Ele não é eu, você, nós. Não! Ele passou um tempo da vida muito curto no exército, e nós pagamos, viu, o Mandrião? Nós pagamos tudo aquilo. O Mandrião não aprendeu nada. E 8 anos depois caiu fora. E ficou 30 anos na política. Ele não é militar. E falsificou o registro de capitão para colocar a filha, né, no colégio militar pela janela. Mas não foi ele que falsificou, foi o exército. E o exército também, um dia, não adianta esconder os documentos. Não tem jeito. Esse sigilo de... Isso aí, nós vamos, eu como historiador e outros, vocês como... Nós temos a lei de acesso à informação, isso vai mudar. Nós vamos pegar quem foi aquele que autorizou. Quando eu falo pegar, entenda-se no sentido legal jurídico, né? Quem é que autorizou uma imoralidade daquela? Né? Isso vai chegar, pode... E aí vamos, o que aquilo foi um escândalo, falsificar o registro do Bolsonaro agora. É que acontece tanta maracutaia, né? E aquelas ficções que muitos de nós, eu próprio, confesso a vocês, não imaginava que uma parte do exército, especialmente, fosse o que é. Confesso a vocês, eu não imaginava. E quando eu digo uma parte, porque eu sei que tem gente que não coaduna, não aceita tudo o que está ocorrendo, né? É uma vergonha, em troca de dinheiro, e muito dinheiro. Apex, dê uma olhadinha na Apex, APEX. Veja os salários da Apex. Veja lá, eles estão trabalhando para as exportações? Estão coisa alguma. É muita grana. A grande questão é que esse pessoal destruiu todo o Estado brasileiro. Estão lá como fazendo uma razia. Eu dei um exemplo lá do saque, né? Daquela pirataria no mar Mediterrâneo, no outro dia, né? Do ataque às cidades litorâneas da Europa e tal. É isso, é razia. Eles vão, atacam, saem, é isso. Eles estão destruindo o Estado brasileiro. Em nome de Caxias? Será? É porque eles é Caxias. Os outros, em nome de Jesus. Cadê o pastor Mala, hein? Um parênteses. Aonde está o Mala? Poxa vida, o Mala precisa falar. Sem o Mala não tem graça, né? O Mala é fundamental. Eu, por exemplo, não consigo dormir sem ouvir, né, uma pregação do Mala. É um homem tão cristão, né? Mas tão fiel a Deus. Um exemplo, um servo de Deus, né? Um grande servo de Deus. Eu acredito, né, Mala? O Mala não conhece a Bíblia. Se você abrir a Bíblia e fazer uma discussão, e tem eu tenho alguns grandes teólogos, geralmente são os alemães, né? Pega o King, aqui tem o Calhamaço, o Ser Cristão. Então, ele fez uma série sobre islamismo, judaísmo e cristianismo. Estou vendo aqui o volume do Islão, lá, que é belíssimo. Então, gente que estuda, que tem conteúdo e que tem uma vida cristã. Não é o caso do Mala, né? O Mala deve dinheiro de imposto, o Mala não paga imposto, está devendo, mas anda de jatinho para cima e para baixo, né? E prega a guerra civil implicitamente, né? Pela fala. A fala dele, claramente, é de jogar brasileiros contra brasileiros. Então, o cenário é esse. O cenário é grave. A gente tem que estar muito atento ao que está ocorrendo aí, garantir o funcionamento das instituições, da democracia. Eu estou seriamente preocupado. Essa questão do Steve Bannon agora dizendo que tem de radicalizar, algo que eu já falei aqui. Então, a situação a cada dia é pior. Diminuiu? Não acreditem. Esse acordo com o Valdemar pode ser, é mais provável que não saia, mas se até que saia, são gente sem princípios. A questão aí é dinheiro, não é princípio. Nós estamos numa outra esfera. São quadrilheiros, né? Quadrilheiro não parte da ideia do bem público, né? Então, eles estão em outro patamar, não no nosso, republicano, não, é um outro. E o Bolsonaro está a serviço de interesses, como diria no passado, alienígenas. No passado se dizia isso. Não é interessante, ele está a serviço, ele é marionete do Bannon e do extremismo internacional. Tudo que pediram fazer, ele faz. Lembra quando ele disse para o Trump, eu te amo? Vocês lembram? Pô, não faz tanto tempo. Visita aos Estados Unidos, se dirige. E o Trump, I love you. O Trump ficou assim, não entendeu na hora, né? Vocês já viram um presidente do Brasil que tenha feito isso? Isso é traição nacional, sem tirar nem pôr, nem precisa discutir. E o outro ficou atônito. Esse é o Bolsonaro. O Bolsonaro, meu Deus, é uma vergonha. O cara que faz isso é traição nacional.
né? Não tem papo. E como que alguém pode dizer que é nacionalista fazendo isso? E toda essa catera. E vocês veem que todos vão para os Estados Unidos, né? Toda a quadrilha bolsonarista foge para lá. Tem um probleminha aqui, puxa o carro, pica a mula, vai para lá. Por sinal, eu não entendi como um que era para ser deportado até hoje não chegou, o tal de Alan dos Santos, ou Alano, ou Alan da Silva, sabe lá eu, um elemento aí. Não foi deportado, como é que não chegou até aqui? O que aconteceu? Será que houve uma intervenção ilegal outra vez na Polícia Federal, feita pela quadrilha Bolsonaro? Vocês percebem, eles estão minando as instituições, Polícia Federal, a estrutura, o Palácio do Planalto, o Ministério da Educação, da Ciência e Tecnologia, da Agricultura, da Infraestrutura, dos Direitos Humanos, tudo, o Itamaraty, tudo, onde tem Estado, onde funciona bem, eles foram destruindo, e criando ódio no país, e criando a confusão. Eu recebi já por WhatsApp um monte de mensagens que eles já estão espalhando, coisas loucuras, mentiras, né? Porque é um governo de mentiras. Mas não é aquelas mentiras do passado, e nós já tivemos outros que mentiram, essa fomenta o ódio e a guerra. E ele prepara a guerra civil. E essa importação de armas, cada um que pode ter 6 armas, não pensem, que eu falei muito isso até o dia 7 de setembro, que aquelas armas desapareceram, elas estão aí. A insubordinação das PMs não pensa que desapareceu, está aí. A ação da PM de Minas Gerais é inacreditável. O que ela fez em Varginha é inacreditável. Aí, outro dia, vendo uma ação, lá houve uma rebelião, ou suposta rebelião numa prisão, todo mundo lá. O secretário de Segurança de Minas Gerais, em qualquer outro momento da história do Brasil, não seria secretário de Segurança, para dizer o mínimo. E num governo cujo o governador é um sujeito que eu rio, olho para ele, eu não posso levar, eu não acredito que tem um cara chamado Zema. Saber que o Palácio da Liberdade foi ocupado por Tancredo Neves, por Milton Campos, por JK, agora tem o Zema. Isso é um sujeito ridículo, patético, é um idiotinha, com perdão aos idiotinhas, né? Peço perdão aos idiotinhas. O Zema é ridículo. Aí mandaram um negócio que ele falava: BH não é Araxá, Araxá não é BH, parece que é um negócio de TikTok ou algo parecido. Que isso? A que ponto nós chegamos? Né? Quando o Bolsonaro fica xingando, dizendo ser presidente é um saco, é uma merda, as pessoas acham isso normal. A elite rastaquera fica alegre, a elite rastaquera. A elite rastaquera porque acha que ele é igual a nós, porque a elite rastaquera é assim, esse é o baixo nível. Estou falando de São Paulo, estado mais importante da federação. Hein? Você conversa, você fica atônito. Eles não conseguem ter articulação, inclusive cognitiva. Eu não sei, quer dizer, é um negócio assim assustador. E quando você vê toda a turma, né, como é que essa turma é. Portanto, hoje eu queria só deixar registrado esses fatos que me parecem super importantes, né, do que está ocorrendo aí. Registro, por fim, investigue em bananinha em Dubai, tem coisa, ninguém vai em um mês 2 vezes no mesmo lugar, não vai, tem negócios pouco republicanos, aí seríssimos, investiguem. Né? O Steve Bannon mandou, então, radicalizar o processo eleitoral aqui, portanto, Bolsonaro está a serviço de um cidadão estrangeiro, isso é traição, está aqui, isso é traição, né? E está aí. E nós falamos nesse espaço, ao menos aqui a gente não tem rabo preso com ninguém e vamos continuar colocando o dedo nas feridas nacionais, apontando quando é uma discussão com alternativas, entrevistando gente que tem algo a dizer, né? E sempre com a qualidade desse canal, né? Que é um canal analítico, crítico e propositivo, e na defesa intransigente da Constituição. É isso, se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os 645 mil inscritos, muito obrigado mesmo, sempre digo. Indica o canal a um amigo. É muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem,
a página dos comentários, né? Lembra a entrevista com o deputado Elias Vaz sobre a questão do Paulo Guedes offshore, que todo mundo está esquecendo, mas aqui nós não esquecemos no canal da Memória. Assista a entrevista, tem dados interessantes, e a entrevista com o professor Alberto Agio tratando do processo eleitoral chileno, do Chile, da conjuntura do Chile, da Assembleia Constituinte, está muito interessante, vocês vão gostar. Lembro que nós queremos o clube de membros, né? Se você clicar, ali tem todas as informações, as duas formas de fazer parte do clube. É um material exclusivo que a gente produz durante o mês e coloca lá no clube, posta lá no clube, tá? Vocês podem também me seguir no Twitter pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @MarcoAntônioVilaOficial e na plataforma de cursos www.cursodovila.com.br. Lá tem os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursodovila.com.br. Por fim, parece, pelo que me informaram, hoje é terça, né, que eu até esqueço, já tem em livrarias, parece que já está em pré-venda, e algumas já tem venda do meu livro. Depois vou dar todos os detalhes, como eu prometi, né? Marco Antônio Villa, Um País Chamado Brasil, a História do Brasil, Descobrimento ao Século XXI, pelo selo Crítica da editora Planeta. Né? Tem aqui um álbum depois grande aqui de fotografias, tem toda uma sistematização do que é de mais importante na historiografia brasileira. Busquei fazer um balanço e um estudo que ficasse claro, né, como é que se desenvolveu os 5 séculos da história do Brasil com a melhor bibliografia acadêmica. E nós temos uma historiografia nota 10 no Brasil, né, que é muito pouco conhecida, e eu fiz um esforço para tentar dar uma visão geral dos 5 séculos da história do Brasil, especialmente numa perspectiva política e econômica. Mas eu vou voltar a ele com mais calma até o final desse mês, aí começando em dezembro também, mas eu só queria lembrar que já está algumas, já tem pré-venda, e algumas parece que já é possível fisicamente adquirir, tá bom? Nos encontramos então amanhã, até!